buscar, nessa segunda mesa, uma discussão mais analítica, mais teórica mesmo, sobre o papel da imprensa na construção do que a gente pode chamar de uma hegemonia burguesa hoje, assim como as possibilidades de construção de um antagonismo a isso, portanto de uma contra-hegemonia. Para essa mesa, a gente tem como convidados, eu queria chamar para cá a Kátia Guimarães, da revista Poli da Fiocruz, está aqui. O historiador Hugo Belu está descendo. E o professor Mauriase, da Escola de Serviço Social da FRJ, que dispensa maiores apresentações. Todos aqui. Vamos começar então com a Kátia. Obrigado, Kátia. Gente, boa noite. Está me dizendo aqui 20 a 25 minutos, vamos ver se vai. Eu sou Kátia, eu sou jornalista. Eu preparei uma fala que vai tentando, eu não tinha muita certeza de qual era o público, o grau de mistura de público que a gente tinha aqui entre comunicadores e militantes de outros movimentos. Tentei fazer uma mescla de uma discussão de questões, chegando a questões teóricas, mas a partir de questões práticas com as quais a gente se depara nesse momento. Mas antes, eu queria fazer uma provocação que é a seguinte: eu não sei se vocês perceberam, eu sou de uma instituição pública. A revista que eu trabalho, que eu edito, é uma revista que não é de um sindicato, não é de uma organização comunitária, ela é de uma instituição pública e a gente está incluído aqui, eu estou entendendo, né? Numa fala mais analítica, mas estou entendendo que também é reconhecido como uma experiência de imprensa alternativa. E eu queria então só um minuto apresentar, queria dizer que a gente trouxe exemplares de 4 números da revista e um deles, que é o que faz o balanço dos 25 anos da Constituição, tem inclusive esse pôster, que é um pôster, uma ilustração do Latuf, toma para você, que é uma ilustração do Latuf, em que a gente se intitula também Imprensa Alternativa. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: eu sou uma das jornalistas da revista Poli, outros 2 estão ali, André Antunes e Viviane Tavares estão ali, são quem faz junto comigo, mas essa revista é parte de um projeto de comunicação que tenta disputar, dentro das instituições públicas, a concepção de comunicação. A gente tenta, com essa revista, com o trabalho jornalístico que a gente faz, dizer que numa instituição pública como a Fiocruz, como a UERJ, como a UFRJ, como a UF, a comunicação não pode servir aos mesmos fins empresariais que ela serve na iniciativa privada. Então ela não pode ser um instrumento de divulgação da marca, de divulgação do nome, ela tem que ser um instrumento de disputa dos sentidos em relação às áreas que a gente está atuando e de divulgação, se a gente pode reduzir a divulgação, do referencial político e teórico que aquela instituição tem naquilo que ela produz. Então isso é uma breve apresentação da revista. A revista é gratuita para todo mundo, está disponível no site, a distribuição é gratuita e tem ali fora. O que eu preparei para tentar conversar um pouco com vocês, tentando fazer esse diálogo entre os desafios práticos e ampliando um pouco para o teórico, assim, eu identifiquei aqui 4 desafios, 4 armadilhas, na verdade, que eu acho que a gente está correndo 4 riscos, 4 armadilhas que estão sempre na frente da gente quando a gente se dispõe a fazer imprensa alternativa, imprensa contra-hegemônica. Eu sou jornalista, como eu já disse, o Alexandre e outras pessoas falaram aqui da comunicação no sentido mais amplo. Então há muitas áreas sub-áreas da comunicação para serem disputadas, as campanhas, etc. Eu vou falar mais especificamente da imprensa, propriamente do jornalismo. Então eu organizei de modo a mapear 4 grandes armadilhas, riscos e uma proposta, uma coisa mais propositiva no final. Primeiro risco, a primeira armadilha que eu queria discutir com vocês em relação à imprensa alternativa e à imprensa contra-hegemônica, é a armadilha de naturalizar o modelo de jornalismo. A gente se forma, a gente procura uma faculdade de jornalismo, a gente começa a fazer jornalismo pensando numa determinada prática que tem um conjunto
de atribuições, que tem uma imagem social construída, que define notícia de uma determinada forma. A gente pensa, por exemplo, notícia como algo que tem sempre que ser o novo, o inédito, aquilo que é o inusitado. Existe um conjunto de definições de jornalismo que a gente aprende na faculdade, que muitas vezes é o que leva a gente, inclusive, a fazer uma faculdade dessa, e que a gente reproduz sem parar para questionar, sem se perguntar se esse conjunto de princípios, de valores, de práticas que definem isso que a gente entende como jornalismo serve quando a gente está tentando fazer uma prática contra-hegemônica. Eu queria defender que não. Eu queria começar dizendo que eu não sou jornalista como o jornalista do Globo ou da Globo é, e não é só porque eu mudo o conteúdo, e não é só porque eu mostro a violência que a polícia faz na favela, em vez de mostrar os interesses da política de segurança contra a população favelada. Eu acho que a gente precisa ser jornalista de um outro jeito, porque a gente precisa pensar outra concepção de notícia, outra concepção de velocidade dos acontecimentos e de forma de tradução disso. Então a gente precisa colocar em xeque o modelo. Até porque esse modelo não é natural, é isso que eu queria um pouco discutir. Esse modelo é datado, o jornalismo não foi sempre assim. Essa ideia de que a informação, por exemplo, precisa estar apartada da opinião, né? De que tem que ser um modelo ascético, que você tem um modelo de lead lá, que responde algumas perguntas, e a opinião não pode ter um adjetivo. Estou simplificando muito aqui para ser rápida, mas esse modelo é datado historicamente, né? Esse modelo é datado de um momento em que a burguesia, que é contra, ainda hoje, em 2014, nós estamos aqui organizados, lutando, consolidou no poder. O jornalismo que nasce com a sociedade burguesa, ele nasce com a burguesia revolucionária, né? E ele, portanto, era uma explosão, ele era um instrumento e ferramenta, ele próprio, de luta política. E no momento, a gente tem tentado, né? Eu estou incluindo mal nessa história, que para quem não sabe, ele é meu orientador de doutorado também. A gente tem tentado trabalhar, inclusive, com a ideia de decadência ideológica que o Marx usa. É no momento em que a burguesia chega ao poder e que a ciência sofre um processo de decadência ideológica, que outras práticas também sofrem. E o jornalismo é parte disso. Não foi sempre assim. Tentando fazer esse diálogo do que é mais teórico com o que é mais prático, vou tentar pontuar alguns exemplos. Vou dar né? A divisão, muito simples, a divisão dos jornais ou dos veículos que a gente produz em editorias. E ninguém pensa nisso, a gente cria lá a editoria, e aí a gente separa a política de economia que a gente não pode, a gente decide se vai... eu fico sempre com um exemplo antigo, que eu nunca consigo me lembrar, mas a gente decide se vai tratar a epidemia de gripe aviária, né? na seção de economia ou na seção de saúde. A gente aceita que os assuntos de saúde sejam tratados numa seção de ciência, ou agora, que é a última novidade do Globo 2 semanas atrás, numa seção de sociedade, que ninguém sabe o que é, que mistura tudo e nada, né? Mas saúde está lá. A gente faz essa separação que impede que a gente estabeleça, dentro da nossa própria prática jornalística, os nexos que a gente sabe que na realidade existem, né? Tentando alcançar um mínimo de totalidade. Um segundo exemplo, a absolutização da ideia de atualidade. Notícia é o que é atual. Notícia é o fato concreto que acabou de acontecer. É verdade? É verdade. Mas até onde a gente precisa levar isso? Aí é uma provocação mesmo. O que aconteceu com o caso do Amarildo? Paulo Roberto foi torturado e morto pela polícia em Manguinhos. Nós todos denunciamos. E aí, o que aconteceu? Não é só o Globo que não fala mais disso, a gente também não fala mais. Porque depois do Amarildo veio Paulo Roberto, depois do Paulo Roberto veio a Cláudia, depois da Cláudia veio o DG, depois do DG veio não sei o quê, e a realidade vai atropelando a gente, e a gente vai, não é só por falta de trabalho, é também por uma concepção de que a gente precisa se limitar àquilo. E isso facilita muito, isso fortalece muito uma fragmentação da leitura da realidade, que não nos ajuda. Eu tenho essa impressão, né? Então, são dois exemplos, nós poderíamos ter muitos outros, mas eu preciso não me alongar tanto. A segunda armadilha, o segundo risco que eu queria comentar é rigorosamente o oposto desse, né? É assim, então o modelo de jornalismo burguês, aquilo que a gente naturaliza como que é jornalismo, como que é o jornalismo profissional, ele não nos serve. Então o que eu faço na imprensa comunitária, sindical, na imprensa alternativa de modo geral? Eu posso fazer qualquer coisa? Eu tenho uma suspeita, uma suspeita importante de que a gente
quando não cai naquela primeira armadilha de naturalizar o modelo burguês e reproduzir igualzinho, né, na imprensa que se pretende contra-hegemônica, a gente cai no problema oposto, no risco oposto, que é ignorar que, apesar de não ser o mesmo jornalismo do jornalismo burguês, o jornalismo tem sim determinações, ele tem sim especificidades que fazem dele uma forma de informar e de dar a conhecer sobre o mundo diferente da ciência, diferente da arte, diferente da publicidade, diferente de outras coisas. Que determinações são essas? A gente precisa pensar junto a partir também da nossa realidade concreta. Mas eu queria exemplificar o risco, né, com a quantidade, historicamente, não é só hoje, né, a quantidade de exemplos de imprensa alternativa, de imprensa que se pretende contra-hegemônica, imprensa combativa que a gente tem, que faz o oposto, portanto ignora o concreto, ignora o fato, ignora o acontecimento, transforma o jornal e o jornalismo na simples absolutização de dogmas da esquerda, né? Numa crônica dos dogmas da esquerda. Eu não estou falando contra as verdades que a esquerda tem, eu tenho boa parte delas, mas eu estou falando que na medida em que isso se traduz como jornalismo, isso precisa estar ancorado nos fatos, na realidade concreta. Os fatos não falam por si. Isso é uma afirmação absolutamente ideológica da imprensa burguesa. Mas se é jornalismo, portanto, se é para tentar atuar sobre a mudança social a partir do cotidiano, não pode ignorar os fatos, porque isso significa ignorar a realidade concreta que está acontecendo, atual, fora da gente. E eu acho que a gente faz isso muito. Eu podia dar muitos, né? Mas não vou dar exemplo de jornais, de veículos específicos, mas vou dar exemplo de uma prática que a gente faz o tempo inteiro. É não ouvir aquele lado, não vou usar lado para não cair numa armadilha, vocês me xingarem de liberal burguesa, mas a gente não ouvir aquele que é o criticado, o Estado, a polícia, o empresário, etc. Antes que vocês me xinguem, eu não estou defendendo aqui o falso princípio liberal democrático de ouvir os dois lados. Isso é mentira, ninguém ouve os dois lados e a gente sabe exatamente de que lado a gente está, né? Mas é exatamente porque a gente sabe de que lado a gente está, a gente precisa ter confiança de que a gente está do lado certo. E, portanto, a gente tem que ter confiança de que o outro lado também sabe precisamente o que ele está fazendo e explica muito melhor do que a gente o que ele está fazendo. Como eu estou entendendo que a gente está reconhecendo em alguma medida, né, a Poli como parte da experiência que a gente está tentando entender como imprensa alternativa, eu peguei alguns exemplos nossos, né? Eu tive uma fala maravilhosa, eu fiz uma matéria, sei lá, uns 6 meses atrás, 5 meses atrás, uma matéria sobre o Pronatec. Fiz muitas matérias sobre o Pronatec. O Pronatec é o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego. É a grande política de educação profissional desse país e um dos carros-chefes da política do governo Lula. E eu fiz sobre as diversas modalidades do Pronatec. E aí, você entrevista o Roberto Lerrer, e o Roberto Lerrer diz: o Pronatec, na verdade, está ajudando a montar exército industrial de reserva para o capital, porque não tem emprego para essa gente toda. Você entrevista o Rui Braga, que diz: essas pessoas vão ser introduzidas de forma subalternizada no mercado de trabalho, que é transitório, que é subqualificado, subremunerado, etc. Aí você entrevista o cara que é o representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Portanto, o representante do governo Lula, do Ministério que tem a responsabilidade de fazer a mediação com as empresas. Olha o que ele me diz. Olha que delícia ouvir isso. Ele diz assim: o fato é que a remuneração de mão de obra vem subindo nos últimos 10 anos e a produtividade não aumenta. A margem de lucro das empresas está sendo espremida. Qualificação profissional é a única saída para ter aumento de produtividade no país. Roberto Lerrer não teria definido melhor o que é a base, a intenção, o objetivo e o projeto dessa política, né? Eu estou querendo dizer com isso ingenuamente que todo mundo que a gente entrevistar vai dizer o que a gente quer ouvir, não. Mas eu estou tentando dizer que mais do que afirmar aquilo que a gente entende que é a interpretação do que o nosso inimigo de classe, o outro lado, faz, a gente precisa tentar desvendar, desnudar, colocar a nu o que eles estão fazendo, colocar a nu as estratégias dos projetos e como é que eles se desenvolvem. E a gente precisa ter objetividade para isso, a gente precisa ter concretude para isso, né? Isso não quer dizer equilibrar os dois lados numa visão imparcial. Aliás, muito pelo contrário. Tem
uma jornalista francesa chamada Geraldine Muma, que diz uma coisa, não vou ler exatamente o que ela escreveu, mas ela diz isso assim, o combate contra a ideologia, entendendo a ideologia, e aí eu vou jogar para o Mauro falar melhor, senão que eu não posso ocupar meu tempo com isso, mas assim, ideologia no sentido marxiano, ideologia no sentido negativo, de ocultamento, inversão e naturalização da realidade que está dada, ela diz assim, o combate contra a ideologia precisa se dar por dentro, né? Não implica de jeito nenhum que a gente não tenha que ter contato com ela, muito pelo contrário. A gente se luta contra a ideologia colocando-se no mesmo terreno que ela, discutindo com ela e, pela força da análise crítica, a gente consegue fazer aflorar as suas contradições, seus pontos cegos, em suma, ela é destruída por dentro. É claro que eu estou dando saltos do que é muito específico para o que é uma análise mais geral, mas é porque eu acho que o tempo inteiro a gente consegue reproduzir essas análises e esse pensamento crítico na nossa prática e reconhecer esses dilemas na nossa prática jornalística, na nossa prática de militante de uma outra comunicação. Só que isso também tem, esta armadilha tem outra armadilha embutida, né? Que é da gente reiterar essa fragmentação. Eu estou querendo dizer com isso que se colocar, no campo da comunicação, se colocar dentro do terreno da ideologia para desnudar a estratégia e o processo ideológico que é construído o projeto que é burguês e que é legitimado pela imprensa burguesa, não pode significar apenas colocar frases soltas ou colocar a livre interpretação do leitor, do telespectador, etc., a leitura da realidade como um todo. Portanto, fugir dessa armadilha me parece que está ligado àquele primeiro ponto que eu falei, que é o seguinte, não isolar nem fragmentar os fatos. A fragmentação e o isolamento dos fatos, dos acontecimentos sociais, da interpretação deles, é parte do modelo de jornalismo, do modelo de jornalismo burguês. E este não nos serve. Então não é confrontar apenas o que diz o fulano do MDIC com o que diz o Roberto Lerner ou um conjunto de outros pensadores críticos. A gente precisa fornecer chaves de leitura para essa realidade que a gente está tentando desnudar, né? Para esse projeto burguês, que no caso de pautas específicas, como as que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, opressor, arbitrário, etc., a gente precisa de chaves de leitura para desnudar esse projeto. Que chaves de leitura são essas? É o projeto editorial que a gente estabelece para o nosso veículo. E que projeto editorial é esse? O projeto editorial é a versão jornalística do referencial teórico e político que a gente tem nas nossas lutas, né? E é isso que a gente precisa ter como chave de leitura. E é isso que qualifica o que eu estou dizendo de entrevistar A ou B, de ouvir as forças A, B ou C, que o jornalismo burguês traduz simplesmente como fonte. A terceira armadilha, para não me alongar nessa segunda, em parte, o que eu acho que está no fundamento dessa segunda, né? É assim. E aí eu acho que vou tentar dialogar um pouco com o que eu acho que é uma conversa que a gente precisa ter com um movimento mais amplo de democratização da comunicação. Que é assim, o tanto que a gente aposta na diversidade, na pluralidade das vozes como principal estratégia de uma imprensa contra-hegemônica, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que lutar pela pluralidade de canais, de veículos, de mídia, e isso no plano mais estrutural, e de vozes dentro de uma matéria, dentro de um jornal, eu não tenho nenhuma dúvida da importância disso, sobretudo num país com os graus de concentração midiática que é o caso do Brasil, né? Agora, eu queria defender que se isso é importante para denunciar a concentração midiática, por um lado, e a hegemonia das fontes oficiais no jornalismo brasileiro, na imprensa brasileira, como estratégia principal da construção da imprensa contra-hegemônica, portanto, não só da denúncia, eu acho que isso é insuficiente. É insuficiente porque joga a gente na armadilha de entrar na mesma disputa liberal e falsamente democrática que a grande imprensa tenta nos colocar. Então, assim, é como se a gente dissesse assim, o Globo não ouve a comunidade, não ouve o fulano, não ouve o Beltrano, não ouve o movimento social. Como eu não consigo penetrar no Globo, porque ele é impenetrável, eu deixo ele colocar as fontes dele lá e eu coloco as minhas fontes aqui. E com isso a gente constrói o equivalente a um mercado de vozes, a um cardápio de interpretações que fica à disposição das pessoas, elas escolhem
vê em qual ela acredita, faz as associações que quiserem, e daí a gente vai tirar um novo sentido, uma nova percepção da realidade. Eu desconfio que o processo seja mais complexo do que isso, né? Que se trate de mais do que um cardápio, que se trate mais do que uma escolha. Daria para resumir isso na fala já muito batida, no senso comum, de que o problema não é falta de informação, né? Com isso eu vou entrar na próxima. Então, eu acho que, em alguma medida, quando a gente faz a nossa imprensa dando voz só para quem não é ouvido, dando voz só para quem está do nosso lado, e claro que isso se justifica em grande medida pela falta de estrutura. A gente tem poucas pessoas trabalhando, pouco dinheiro, gente trabalhando voluntariamente. Eu não estou ignorando nada disso, né? Mas eu estou dando isso como pressuposto. Mas eu acho que a gente está também endossando um certo princípio, que é da mídia burguesa, de que a gente pode gerar um cardápio e esse cardápio é capaz de nas... Com isso, eu vou entrar no quarta e última armadilha, risco, né? Para depois a gente falar de uma outra coisa, rapidamente. Eu um pouco mencionei agora no final, o quanto a gente pode, e a gente normalmente faz, supervalorizar o valor da informação e do conhecimento nas mudanças sociais. Há 4 anos que o Mauro é meu orientador, o maior empenho dele foi me convencer de que o meu tema não era tão importante quanto eu achava. Há 4 anos o papel principal de orientador foi esse. É claro que não é exatamente assim, mas é assim, se é verdade que a gente está aqui reunido para discutir a imprensa alternativa, para discutir imprensa contra-hegemônica, me parece que isso tem uma vinculação muito direta com o que está acontecendo fora desse auditório, né? A maioria esmagadora das experiências que foram apontadas aqui mais cedo, na mesa anterior, e em alguma medida não, e o próprio veículo que eu represento, a Poli, fez 5 anos agora, essas experiências todas existem há muito tempo. Por que é hoje que a gente está sentado aqui com um monte de militantes da saúde, um monte de gente que não é jornalista, não é comunicador propriamente, interessado nisso, né? Eu desconfio, queria propor essa conversa com vocês, de que isso tem uma ligação muito direta com o movimento da realidade concreta e das massas e da classe que está acontecendo para fora daqui e que está acontecendo para fora do jornal, né? É como se eu provocasse vocês perguntando assim: as pessoas foram para as ruas porque tinham mais informação, ou a gente começou a produzir mais informação porque as pessoas foram para as ruas? Eu acho que essa pergunta a gente precisa ter. Eu não estou dizendo que tem uma resposta única. Eu queria apostar que a resposta é de mão dupla, né? Que a gente está tratando de uma via de mão dupla. Mas eu acho que, em geral, a gente não faz isso. A gente age como se produzir mais informação ou desvendar o que está acontecendo, ou mostrar a verdade, né? Não, esse sujeito foi incriminado pela polícia e, na verdade, isso aqui foi forjado, aquilo não já... Isso foi e é importantíssimo. Eu queria dizer que eu participei das primeiras reuniões todas do grupo do Mídia Ninja, que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Depois, por problemas absolutamente pessoais de um filho de 2 anos que eu tenho, eu não consegui mais porque era à noite, se tornou inviável. Mas eu acho que isso foi importantíssimo para coisas muito concretas. A questão é em que medida a gente desvincula isso das lutas sociais concretas. Eu acho que tem, desde junho, no Brasil, está se abrindo uma janela de oportunidade, para usar uma expressão que é muito do gerencialismo burguês, está se abrindo uma janela de oportunidade para nós, que estamos preocupados, não só com outra comunicação, mas com uma outra sociedade, porque, afinal de contas, eu estou entendendo que a gente está aqui discutindo uma outra comunicação como meio para a construção de uma outra sociedade, né? Então, se é verdade que se abriu uma janela de oportunidade para que a gente construa formas de lutar por uma outra sociedade, é aí que a gente entra, e é por isso que a gente está aqui, né? E eu queria defender, e eu tinha preparado um PowerPoint que eu achei que não ia dar tempo, não botei, mas lá estavam as imagens, mas eu abro o jornal e mostro para vocês aqui. Eu queria defender que, em parte, essa janela de oportunidade que eu estou chamando de janela de oportunidade tem uma dupla origem. Uma é nas lutas concretas que estão ali. Eu perguntei, né? As pessoas foram para as ruas porque tem mais informação, ou a gente está produzindo mais informação porque as pessoas foram para as ruas? Já dei a dica de que a minha resposta é de que isso é uma via de mão dupla, é um processo que se retroalimenta, mas assim, basta a gente pensar, quem aqui já tinha ouvido falar em mídia ninja antes das manifestações de junho? Ninguém, né? Essa discussão não estava absolutamente na pauta. Mas eu acho que isso é tão casado, isso é tão colado, que a mídia burguesa entrou nesse jogo. Então, eu acho que assim, quando a realidade começou a se movimentar, quando as pessoas foram para as ruas, quando
quando as questões se tornaram mais latentes, quando a mídia precisou dar uma guinada, a mídia burguesa precisou se afastar de tal modo da realidade concreta da vida da gente para justificar o injustificável, para nublar o que estava evidente na cara da gente todos os dias, que ela conseguiu se afastar da realidade das pessoas a ponto de ser facilmente contraposta. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu acho até que isso que eu vou dizer agora eu tinha posto para falar no final, mas enfim, não importa. Tem um pesquisador belga da comunicação, belga chamado Armand Matelar, que não é mais marxista, mas já foi na década de 70, e quando ele era marxista, ele veio para a América Latina para construir um projeto de comunicação no Chile durante o governo de Salvador Allende. E ele tem 2 livros belíssimos, inclusive um deles muito emocionante, porque o livro acaba meses antes do golpe, é uma coisa que você lê ainda assim meio sobressaltado. E num dos livros ele está, na verdade, contando um pouco a experiência do Chile, teorizando ao mesmo tempo. E ele diz assim, em momentos de crise, e eles estavam vivendo um momento de crise importante da hegemonia burguesa, a imprensa abre mão de tudo que ela defendeu ao longo de todo o período da sua existência. Ele cita o El Mercúrio, que era o grande jornal burguês do Chile naquele momento, que tinha como projeto declarado ser o Times, uma versão latina do Times naquele momento, portanto, com todo o beabá da imprensa burguesa, imparcialidade, neutralidade, objetividade, separação de informação e comunicação. E quando o governo popular do Salvador Allende começa a ganhar uma adesão importante no Chile, esse jornal simplesmente esquece tudo que ele pregou. Esquece inclusive a ideia de um público de massa, portanto a ideia da produção de uma informação média para um público médio de massa, começa a focar em públicos específicos, que são os públicos que eles acreditam que podem se mobilizar contra aquela mudança social que está acontecendo no Chile, e começa inclusive a fazer campanha. O jornal se torna um organizador social, um organizador coletivo da burguesia, de modo que nunca se viu. Eu estou trazendo esse exemplo para dizer o seguinte: guardadas as devidas proporções, quiséramos nós estar num momento num grau de consciência de classe que nós tínhamos no Chile naquele momento. Faltam 3 minutos. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de crise importante, de uma hegemonia que era muito estável, e nesse momento os jornais simplesmente mostraram a sua cara. E quando eles mostraram a sua cara, eles se afastaram completamente da realidade concreta das pessoas. O Gramsci diz que o senso comum, que é com quem a gente está conversando, ele não é convencível por argumentos. Ele é convencível muito mais pela confiança que ele tem nos seus, daqueles que participam do seu mesmo grupo social. Então, quando o Globo faz uma cobertura mentirosa, o Globo e a Globo, sobre o que está acontecendo na Venezuela, é fácil passar, né? É fácil, as coisas são bem montadas, tecnicamente. Mas quando ele começa a dizer que professor é vândalo, que gari é vagabundo, e que não está acontecendo nada na política de segurança do Rio de Janeiro, quando morre gente todo dia, morre policial num dia, morre pobre, preto, favelado no outro, e a classe média fica coada no comércio de Copacabana, isso começa a ficar muito concreto, porque todo mundo conhece um gari, todo mundo conhece um prefeito, olha lá, fala, todo mundo conhece um professor, todo mundo viveu, né, ficou encurralado ali. Então, assim, é menos dizer que o Globo é mais mentiroso nesse momento, é dizer que a realidade invadiu o campo de produção de ideologia dos jornais. E é aí que a gente entra, porque aí a gente entra para mostrar que a gente está mais perto, mas a gente só está mais perto na notícia, na informação, na versão dos fatos, se a gente estiver perto desses movimentos concretos, se a gente estiver perto dos movimentos sociais. Imprensa contra-hegemônica, imprensa alternativa é parte da luta de classe, não tem dúvida disso. Isso é um referencial que faz muita falta no campo da comunicação, porque a gente fica com uma conversa pós-moderna que finge que não tem lado, e que a gente tem que, né, equilibrar tudo isso. Então, é parte da luta de classe, e a gente precisa estar nessa luta de classe concreta, senão a gente fica num ideal ilustrado de que a gente vai produzir um conjunto de informações para pessoas que não sabem e que vão saber porque a gente está produzindo, porque a gente está informando, etc. Eu tinha uma última coisa para dizer, não foi? Não, é uma última coisa, na verdade as quatro armadilhas eu já falei, mas o que a gente vai fazer então, né? Diante dessas armadilhas, claro que eu não tenho resposta para isso, é muito mais uma pergunta para vocês, mas eu acho que a gente está num momento único, que talvez a gente não tenha tido durante muitos anos nesse país, e talvez a gente não venha a ter, de uma, vou dizer mais do mesmo, mas de uma necessidade urgente de integração das ações para além da capacidade de informar. Eu quero dizer de novo que as pessoas não estão alienadas ou conformadas ou nas suas casas porque elas são desinformadas, né? A gente precisa pensar como é que a gente constrói processos integrados
de comunicação vinculadas à prática concreta dos movimentos sociais e das pessoas nas ruas para disputar os sentidos. É isso que a gente está fazendo, a gente tem que disputar o sentido de saúde que está na rua, o sentido de público, e isso não se dá só dando informação, nem só dando dado objetivo, né? Isso dá, e aí eu queria, eu não vou poder mostrar, mas eu queria só dizer para vocês que a burguesia faz isso muito bem. Isso é o Globo de domingo. Esse jornal é uma aula, quem puder ver, uma aula de coesão editorial como a gente nunca consegue fazer. Esse jornal sai poucos dias depois da morte do DG no Pavãozinho e da morte em sequência do outro menino, Edson, né, que morreu no tiroteio lá também. E tudo que ele traz, ele é um jornal de domingo, o Jornal de Domingo é um jornal mais frio, né, menos preocupado com a informação da véspera, mais com reportagem. Ele traz uma nota sobre o DG, que a nota é o seguinte: dançarino será homenageado no programa da Regina Casé de hoje. Essa é a nota. De resto, ele traz uma matéria de página inteira sobre a geração PP, que é uma matéria que fala de uma pesquisa cujos resultados foram divulgados em dezembro de 2013. Então, a matéria não é de divulgação da pesquisa, porque a pesquisa é velha. A matéria é para desenhar um perfil pacificado, progressista e a ideia de progresso de quem mora no UPP. O resultado da pesquisa é que os jovens vão chamar de ir ao shopping do que ao baile funk, e que eles têm menos apego à religião. Uma matéria inteira para falar isso. A coluna do Merval, isso é a parte. Então, você teve uma primeira notícia que foi de matéria quente. Esquenta hoje, nesse fim de semana, homenageia a DG. Depois você teve uma segunda que foi uma matéria fria. Uma reportagem que traz um perfil do jovem da geração PP, baseado numa pesquisa velha, cujos resultados são de dezembro de 2003. Depois você tem uma coluna de um dos maiores colunistas do Globo, que é o Merval Pereira. Ficava chato dar um espaço para o Pezão escrever, então, em vez de dar um espaço para o Pezão escrever, o Merval Pereira diz assim: o governador disse, abre aspas, parará. O Pezão também falou, abre a coluna inteira do Pezão, inteira do Merval Pereira, vocês podem ler. E depois veio o editorial do Globo dizendo, claro, todo mundo sabia que o tráfico não ia ficar calado, todo mundo sabia que não podia ser só polícia, mas esse é o próximo fato. Então, o Globo dá conta de todos os formatos que o jornal pode lançar a mão: a opinião editorial, que é a opinião do jornal, a opinião de um articulista renomado, o fato quente e o fato frio, a reportagem, para falar da crise de segurança pública sem mencionar uma única vez a crise de segurança pública, sem mencionar uma única vez um pobre negro que foi morto como tem sido morto. Isso é de uma coerência, de uma coesão editorial que a gente tem sido incapaz de fazer. Cada um de nós separadamente tem muita dificuldade de estrutura, mas se a gente conseguir se organizar minimamente, a gente consegue fazer isso melhor, porque a realidade está mais perto da gente e porque a gente está do lado certo. Obrigada, desculpe ter passado.